Olá, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de Físico-Química, dando sequência ao estudo das soluções. Agora vamos discutir como diluir uma solução. O que é uma diluição? Vamos dar sequência. Diluição de soluções. Diluir uma solução é simplesmente adicionar solvente. Imagine que você compra no supermercado um suco concentrado de uva, por exemplo. Aí no rótulo vem dizendo: a cada 200 ml de suco concentrado, dilua com 6 copos de água, né? Ou melhor, 4 copos de água, cada um com 200 ml. Enfim, quando você pega um suco concentrado lá no supermercado, você não vai tomar daquele jeito concentrado. É interessante diluir. E o que é que você faz? Adicionar água. Nesse caso, a água é o solvente. Muito simples. Nesse exemplo que eu falei, você vai pegar um copinho de 200 ml de suco e vai pegar mais outros 4 copos com 200 ml de água, cada um deles, e misturar tudo em outra vasilha. Então, com 200 ml de suco, você vai preparar 1 litro de suco, porque você vai pegar 200 ml de suco e vai dissolver em 800 ml de quem? De água. Tá vendo? Então, lembre disso, diluir é simplesmente adicionar solvente. Vamos lá. Veja só o seguinte. Observe o esquema. Você tem aqui 100 ml de uma solução. Essas bolinhas verdes representam o soluto e a gente acrescenta água, nesse caso, o solvente. Então você percebe que o volume da solução aumentou. Inicialmente, olha lá, o volume inicial da solução ele é igual a 100 mililitros. E o volume final ele foi para 200 mililitros. O volume aumentou, não é verdade? Porém, a quantidade de soluto permaneceu a mesma, que são essas bolinhas verdes, ficou a mesma. O soluto agora está mais disperso. A concentração dele diminuiu, que é a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Nesse caso, o volume da solução ela aumentou. Vamos aqui para o seguinte detalhe. A gente sabe muito bem que concentração comum é a massa de quem? Do soluto, que é o 1 aí, o índice 1, né? Dividido pelo volume da solução. Multiplicando isso aqui, extremos vezes meios, vamos ficar que, vamos dizer aqui, nesse caso, que a massa do soluto é igual a quem? É igual a concentração vezes o volume da solução. Então, nós vimos que a quantidade do soluto é a mesma, ou seja, a quantidade de soluto permanece constante, porque nós só adicionamos solvente, água. Então, se o M1 aqui é constante e não muda, e o volume a gente sabe que aumentou, para esse exemplo, o volume inicial era 100, foi para 200, o volume aumentou. Então, automaticamente, a concentração tem o quê? Tem que diminuir. Tranquilo? Então, observe o seguinte. Nesse caso, a concentração inicial era esse emisão, vamos dizer. Vamos usar a concentração comum mesmo. Ó, deixa eu apagar isso aqui e vamos usar a concentração comum. A concentração comum aqui, vamos dizer que era Czão. E aí agora a concentração diminuiu, é Czinho, diminuiu. Bem? Só para você ter uma ideia. Então, no início, ela é grande. Após a diluição, a concentração diminui, porque eu tenho mais volume. Tranquilo? E outra coisa importante é que a quantidade inicial de soluto é igual à quantidade de soluto no final. Tranquilo? Imagine aqui, se eu tenho, por exemplo, uma massa inicial aqui de soluto igual a 10 gramas de soluto,
No final, eu também vou ter uma massa de soluto igual a 10 gramas. Porque eu não adicionei soluto. Eu adicionei aqui foi solvente, apenas água. Tranquilo? Então, vejam só. Se a quantidade de soluto, agora eu estou trabalhando com número de mols. Esse N aqui, ó, esse Nzinho indica mol. Lembra de concentração molar. Então, se o número de mol do soluto no início é igual à quantidade igual ao número de mol do soluto no final, e nós sabemos, já que eu estou trabalhando com número de mols, eu trabalho aqui com concentração molar. Concentração molar é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Multiplicando aqui extremos vezes meios, em cruz, nós vamos ter que o número de mols do soluto é a concentração molar vezes o volume. Então, se a quantidade de soluto no início é igual à quantidade de soluto no final, em se tratando de número de mols, o número de mols é molaridade vezes volume. Então, a molaridade vezes o volume da solução inicial é igual à molaridade vezes o volume da solução final. Tranquilo? Então, observe que nesse caso aqui, ó, nós de M1 ou MI vezes VI nada mais é do que o número de mols do soluto. Aonde? No início. Tranquilo? E MF vezes VF nada mais é do que o número de mols do soluto no final. Tranquilo? Mesma coisa, o mesmo raciocínio pode ser para concentração comum. Concentração comum, que é o Czão, é a massa do soluto dividido pelo volume. Multiplicando em cruz, massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. Então, a massa do soluto no início é CI vezes VI. E a massa do soluto no final é CF vezes VF. Tranquilo? Mais uma vez, você tem aqui, ó, a massa do soluto, tá vendo? Ó, essa parte aqui, massa do soluto, beleza? No final, ou inicial, no início. Beleza? E aqui você tem a massa do soluto no final do processo. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos a um exemplo aqui. Suponha que os técnicos de uma empresa que comercialize ácido clorídrico, HCl, diluído, a partir de uma solução padrão, com as características identificadas na ilustração ao lado, precisem, né, preparar 1 litro, ou seja, 1000 ml de uma solução de HCl. Aquoso, né? Com concentração de 0,6 mol por litro. Então, observe que eles precisam preparar 1 litro de solução, ou seja, 1000 ml de solução, de ácido clorídrico com uma concentração de 0,6 mol por litro. Como devemos proceder? Simples, fácil e prático. A gente sabe muito bem que na diluição, já como eu estou trabalhando com mol por litro, que a concentração molar no início vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume o quê? Final. E aí o que acontece? Eu não quero preparar isso aqui, então esses valores aqui de 1 litro e 0,6 é o final. Então isso aqui é o que eu tenho guardado no estoque. Então é o inicial, é a quantidade inicial. Então fica fácil, a concentração inicial é 12 vezes o volume inicial. Eu tenho que encontrar o volume inicial, porque eu tendo o volume inicial, que é o volume que eu vou pegar dessa solução concentrada, para depois completar esse volume até atingir 1 litro, já que eu quero 1 litro de solução. A concentração final é de 0,6, tranquilo? E o volume final, 1000 ml, que é o que eu quero. Tranquilo? Perfeito. Então, observe aqui, volume inicial vai ser igual. 0,6 vezes 1000 vai dar 600. 600 dividido por 12, nesse caso aqui, vamos ter, basicamente, 50, né? 50 o quê? Mililitros. Beleza? Muito bem.
Então, se eu tenho 50 mililitros, 50 mililitros é justamente a quantidade de solução aqui, estoque, concentrada, que eu tenho que pegar. Então, eu vou pegar 50 ml de solução concentrada. Mas o objetivo não é preparar 1 litro de solução com 0,6 mol por litro de concentração. Então, simplesmente eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar aí 50 ml de água. Porque o volume final nada mais é do que o volume inicial mais o volume de água que eu adicionei. Como o volume final é 1.000 mililitros, o volume inicial, que é o que eu quero pegar da solução, é 50 ml. Então, qual o volume de água que eu tenho que adicionar a esse volume inicial para encontrar a solução de concentração desejada? Simples. Então, o volume de água vai ser igual simplesmente a 950 mililitros. Olha, que simplicidade. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Se adicionarmos 80 ml de água a 200 ml de uma solução a 0 mol por litro de óleo de potássio. Então, você tem uma solução aqui. Ó, onde o soluto em questão é o KOH, a concentração molar de novo aqui, do KOH, que é o soluto, é de 0,1 mol por litro, beleza? E o volume dessa solução, que ele disse aí, é de 20 ml, tranquilo? 20 ml apenas. E ele quer saber se adicionarmos aqui, ó, se adicionarmos uma quantidade de 80 mililitros de água. Qual será a concentração final? Simples, do mesmo jeito que fizemos anteriormente. Concentração molar inicial vezes o volume inicial é igual a concentração molar final vezes o volume o quê? Final. Concentração inicial é 0,1. Não é assim? O volume inicial é 20 ml. Eu quero saber a concentração final. O volume final é o volume de água mais o inicial. Então, 80 mais 20 vai dar 100 ml. Então, a concentração final vai ser igual a quanto? Ó, concentração final vai ser, quem está multiplicando aqui o MF, passa dividindo, 0,1 vezes 20. Então, 0,1 vezes 20 vai dar para a gente 2. 2 dividido por 100, né? Vai dar 0,02 mol por litro. Alternativa, letra B. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo aí, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.